Vamos ler a Bíblia? Romanos 10. Queridos irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração são que os israelitas, não é eu nem você, israelitas, possam ser salvos. Eu sei que eles têm zelo por Deus, mas esse é um zelo mal dirigido, pois eles não conhecem a justiça que vem de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Assim acabam rejeitando a justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para que tudo que crer nele seja declarado justo. Pois Moisés escreveu a respeito da justiça que vem da lei. Viverá aquele que fizer o que a lei manda, né? A ordenança da imposição, né? Entretanto, a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo, na cruz, né? Na de Abraão, nós que viemos da graça, né? Pela fé lá em Abraão, Isaac, Jacó, não. Pela fé em Jesus Cristo. Você não precisa fazer uma busca nos céus para encontrar Cristo e trazê-lo aqui embaixo para que ele o ajude. Ou você não precisa descer os abismos a fim de fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz a justiça, a palavra, aquela que pregamos, já é de fácil acesso a cada um de nós. De fato, que ela está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos anunciando. Vou abrir um parênteses para dizer. Esta é a palavra da fé que anunciamos. O que nós anunciamos? Que nós somos o templo do Espírito Santo nesta aliança da graça, depois de Jesus Cristo na cruz, que pagou, né, o nosso resgate na cruz do Calvário. Então a palavra de Deus diz que Cristo vive em nós. Jesus já pregava, né, lá o Jesus da história, pregou, aonde tiver 2 ou 3 mais, meu nome, ali eu estarei. Então, se eu estiver na sua casa, como que você vai sair para me buscar em algum lugar? Então é isso, vamos abrir o entendimento, não precisamos buscar, hoje na graça, na aliança da graça, depois em Jesus Cristo ressuscitado, nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós, a palavra de Deus diz que nós somos um com ele. Então se ele está em nós, né, nós falamos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se ele está em nós, por que você tem que ir a algum lugar em sacrifício para buscar uma presença que existe dentro de você? Bem, então, ela está em sua boca e em seu coração, a palavra. Isto é a palavra da fé que estamos anunciando. Pois se você confessar com os seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Mestre, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Está falando para quem? Veja bem, lá no início está falando para quem? Israelita. Então, se ele está falando, porque se ele crê, ele será salvo. Mas nós somos depois da cruz. Então nós já somos salvos. Está lá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que se confessa a sua salvação. Está falando lá para os judeus, né? Os hebreus. As escrituras nos dizem, todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois todos eles têm o mesmo mestre, têm o mesmo, né? Nós temos hoje na Aliança da Graça, nesse mundo que nós vivemos, temos vários CNPJ, mas o mestre, nosso mestre é Jesus Cristo, 2 Coríntios, né? 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 11 e 2 Coríntios 3, 11, vocês vão lá e medite na palavra. Então, a todos quantos lhe pedem, então 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente suas riquezas a todos quantos lhe pedem. Porque todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo.
está falando para eles, né? A gente tem que ler a palavra de Deus sabendo quem está falando, para quem está falando, que tempo está falando, por que está falando, né? Saber também que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem metáforas, né? Parábolas, simbolismo, enfim. Nós lemos palavras que são do tempo das tradições. Temos que saber, né, que existe dois evangelho, né, que Pedro, João pegou, e o evangelho que vem de Paulo, né, que esse sim está afirmado lá em 1 Coríntios 3,11. Não podemos lançar outro fundamento. Versículo 14. Como, porém, eles pedirão a ele que os salve, se não crerem nele? Como? Como, porém, eles pedirão a ele que os salve, se não creram nele? Eles não criam, né? Eles não criam no Filho de Deus. E como podem crer nele se nunca ouviram falar dele? Nós ouvimos falar de vários poderosos, né? Verdade? Mas de Jesus Cristo ressuscitado, ressurreto, ele está um pouco oculto em muitos segmentos. E como podemos ouvir acerca dele sem que alguém fale a eles? Temos que falar. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Temos que falar. E como é que irão falar sem que sejam enviados? E sobre isso que as Escrituras falam, quando afirmam como são bonitos os pés daqueles que pregam o Evangelho da paz com Deus e trazem notícias alegres de coisas boas. Não é notícias de condenação, que você não pode, que você não vai conseguir, que você é isso. Não, é notícia boa, né? O Evangelho é as boas novas, Em outras palavras, como são bem-vindos aqueles que vêm anunciando o Evangelho. Versículo 16. Entretanto, nem todos que ouvem o Evangelho o aceitam, pois o profeta Isaías já dizia, né? Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa mensagem? Geralmente hoje nós cremos dependendo de quem está trazendo a mensagem, né? Eles não creem muito no que está escrito, já interpretado. Ou então eles creem naquilo que eles leem e interpretam, né? Os humanoides interpretam, né? Tira a exegese da forma que eles entendem. Por isso que temos vários CNPJ. Entretanto, nem todos que ouvem o Evangelho o aceitam, pois o profeta Isaías já dizia, Senhor, quem creu em nossa pregação? Assim é que a fé vem pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. Vamos ler de novo? Senhor, quem creu na nossa pregação, na nossa mensagem? Assim é que a fé vem pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. Não é o evangelho corriqueiro que eles acrescentam, enxertam, né? Botam um fermento aí de outras coisas. Não. A respeito de Cristo, o Jesus ressuscitado. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a palavra de Deus? É claro que ouviram. É como dizem as Escrituras. A sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Eu pergunto outra vez, será que o povo de Israel, né, não entendeu que Deus daria a sua salvação para outros se eles se recusassem a recebê-la? Sim, pois Moisés já disse, vou fazer o mesmo com Israel, vou provocar ciúmes dele, vou dedicar afeição a um povo que não é meu. Moisés é que disse, provocarei sua ira por meio de uma nação insensata. Mais tarde, Isaías afirmou ousadamente, povos que antes nunca se interessaram por mim, agora estão me procurando. Né? Quem falou? Então a gente tem que ler a Bíblia como ela é. Nações que nunca haviam me procurado, agora estão me procurando. Isaías disse, né? Mas a respeito de Israel, ele disse,
Mas o meu povo fugiu de mim, enquanto eu, dia após dia, estendia minhas mãos para recebê-lo, um povo que preferiu seguir seus caminhos errados, fazendo a sua própria vontade. Então, é isso. Eu só vou ler rapidamente em Gálatas, para terminar, né, para esse povo que ouve a palavra, foi selado por ela, mas a palavra, como nós lemos, né, foi lido a mesma palavra para todos. Então, porque tem vários caminhos, né? Então, Gálatas 3, só para estar terminando este vídeo, diz assim: ó Gálatas insensatos, ó cristãos insensatos, quem os enfeitiçou? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão raramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com um retrato de Cristo morrendo na cruz. Esse tempo todo, né? Lembrando um Jesus morto, né? Em memória. Jesus está vivo. Jesus é vivo, ele é real. É o ressurreto que nós temos que adorar, cultuar. Romanos 12, culto racional. Então, ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão raramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. Só gostaria de saber uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Não foi pelo ouvir? Efésios 1,13? Ai, meu Deus do céu. Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa em obedecê-las agora os fará cristãos mais fortes? Né? Já dizia lá aos judeus, em Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Está falando, nem todos aquele que é religioso entrará no reino espiritual. Vocês sofreram tanto pelo Evangelho, e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Estou lendo Gálatas 3, versículo 4. Vocês sofreram tanto pelo Evangelho e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Mal posso acreditar nisso. E eu lhes pergunto de novo: aquele que lhes dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no meio de vocês, faz isso como ressuscitado, né? Ou com um Deus morto? Vou ler de novo. E eu lhes pergunto de novo: aquele que lhes dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no meio de vocês, faz isso como resultado das suas tentativas de obediência às leis judaicas ou pela fé com a qual receberam a palavra? Abraão teve a mesma experiência. Ele creu em Deus. Abraão também foi pela fé. É só ler lá em Hebreus. Os heróis da fé. Não foi por sacrifício, ninguém. Também foi pela fé. Abraão teve a mesma experiência. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Romanos 5. Também Abraão foi pela fé. Ele foi justificado, tornou-se justo pela fé. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé. Então, Hebreus 11, versículo 6, Hebreus 11, versículo 6, diz que é preciso, para estar terminando, eu vou ler Hebreus 11, versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe
e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Então, não precisamos nos desviar, né, procurar a Deus por outros meios, a não ser pela fé. É assim que agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Pai seja convosco e um bom dia para todos nós.